Olá, boa tarde. Vamos começar uma nova live. Dessa vez nós vamos estar falando sobre a questão do coaching de vida. Oi, Luísa, bem-vinda. O nosso objetivo... Olá, Gabriela, bem-vindo. Qual é o nosso propósito? Primeiro, é trazer um pouco de conhecimento para que você entenda como que funciona o coaching e por que fazer o coaching ou não fazer o coaching, ou quando fazê-lo. Olá, Ivo, Maria, Kika, bem-vindos. Eu simplesmente desaprendi aqui como é que eu faço para dar um oi para vocês. Mudou aqui para mim alguma coisa. Então vamos lá. Quando nós falamos em coaching, e muitas vezes a maioria das pessoas pensam o quê? No coaching profissional. Oi, Dani. Eu desaprendi, Dani, como acenar aqui no meu, tá? Eu tenho que reaprender. Oi, Elisete. Bem-vindas. Então, primeiro, quando a gente pensa em coaching, o que é o coaching? O coaching, na verdade, ele é uma metodologia que nós usamos de desenvolvimento, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional, e que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos diversos. Então, o coaching inicialmente, por que coaching? Tá? No passado, o coaching nada mais é do que o treinador. Então, o que começou a acontecer na década de 70? As pessoas tinham coaching onde? Tinham treinador no quê? Normalmente em esporte. Então, para você ter uma alta performance, o que você precisava? Ter um bom coaching que te ajudasse a aprimorar digamos assim, as suas técnicas, as suas possibilidades. Ok? O que se percebeu? Que do mesmo jeito que o atleta ele precisava, tá, de um coaching para ajudá-lo, os profissionais também poderiam ter coachings, pessoas que os estimulassem, que trouxessem ferramenta, trouxessem conhecimento para que eles pudessem desenvolver-se o máximo possível, ou seja, ter uma alta performance. Então, é muito interessante porque óbvio, desde que o coaching foi criado, existem diversos tipos de coaching. Existe o coaching executivo, existe o coaching integrado, existe o coaching de vida, existe o coaching quântico. Eu já fiz, acho que umas 2 aulas sobre coaching quântico, que é quando você usa ferramentas e técnicas de física quântica para acelerar o processo. Oi, Lúcia, Solange, Ana, bem-vindas. O que faz a diferença? Quando nós pensamos, primeiro, sabendo que o coaching ele é, na verdade, uma metodologia que me ajuda a realizar os meus objetivos de uma forma mais rápida e mais eficaz, eu tenho que definir se o que eu quero fazer. Oi, Deise, bem-vinda. Se o que eu quero fazer exige de mim alguém que me auxilie a realizar aquele projeto ou se na verdade eu preciso de um processo de autoconhecimento. O coaching no início, o primeiro passo do coaching é você poder, tá, definir o que você quer. Então, normalmente, quando uma pessoa me procura, eu sou formada tanto no coaching executivo quanto no coaching de vida. Mas eu tenho uma preferência. Eu gosto mais do coaching de vida. Por quê? Porque o coaching de vida, ele me ajuda a olhar a pessoa como um todo e não trabalhar só um departamento da vida dela, que é a vida profissional. Então, quando nós falamos nisso, o que eu quero dizer? Quando nós estamos falando do coaching de vida, significa que o primeiro momento é o momento onde nós vamos avaliar a sua vida atual. Nós vamos verificar como é que a sua vida está em todas as áreas delas. Então, pensem comigo, na opinião de vocês, tá, do que vocês já leram, já conhecem, quantas áreas existe na vida de vocês que vocês precisam equilibrar. Porque é interessante, né? Algumas pessoas falam, existem 5, 10, 12. Dentro da linha que eu trabalho, nós trabalhamos com 10 áreas.
Então, imagine você avaliar. Oi, Ana, que bom que hoje você vai conseguir assistir. Eu vou torcer, já estou fazendo figa. Então, assim, se você puder, pegue um papel, pegue uma caneta, tá? E eu vou falar as áreas e eu queria que você fizesse a seguinte pergunta para você, tá? Qual é o grau de satisfação que eu estou tendo com essa área na minha vida? Tá? O quanto, na verdade, eu estou me sentindo realizada na minha vida nessa área. Então vamos lá. Todo mundo sabe que eu gosto de escrever, então nós podemos começar. Vamos pensar primeiro em você. O que significa você? Em relação ao seu corpo físico. De 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação? Você está extremamente satisfeita? Você não está satisfeita? Tá? Você vai dizer, você vai dar uma live ou você já vai dar uma sessão de coaching? Eu acho que uma boa live, uma boa palestra, você tem que sair não só com conhecimento, mas você tem que sair também com uma ferramenta que te ajude a pensar diferente. Senão você sai super motivado e não faz nada. E o nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é que você, além do conhecimento, você possa definir para você o que você realmente precisa para que você tenha uma vida simplesmente incrível. Por quê? Porque é exatamente isso que nos faz ter motivação e querer olhar para frente, querer, sabe, ter um objetivo, ter um sonho é extremamente importante. No sábado, às 19h30, na Rádio Mundial, tá? No programa Arquétipos, eu vou estar dando uma entrevista e falando exatamente sobre o poder do sonho. Por quê? Porque quando nós perdemos a capacidade de sonhar, o que isso gera em nós? De certa forma, a nossa vida ela fica mais sem cor. E eu começo a não visualizar o futuro. E se eu não visualizo o futuro, o que vai me fazer realmente ter resiliência? Ou seja, ter capacidade de reação para ficar aqui. Ou para querer, tá? Investir no futuro. Nós temos que lembrar que o sonho é algo que nos motiva a caminhar. É o que faz com que nós continuemos caminhando independente, tá, das pedras, dos percursos que nós passamos pelo caminho. Quando nós deixamos de sonhar, nós também deixamos de ter perspectiva de vida. E numa época onde nós sabemos que o número de suicídios, o número de pessoas que estão sem sonhos, estão sem perspectiva está muito alto. Nós podemos ativar dentro de nós o poder do sonho é uma das coisas mais importantes. Nós nos sentirmos realizados, nós realmente olharmos para nós, é realmente algo que não tem preço, mas isso é algo que somente você vai poder fazer. Então, se você tiver ferramentas, se você tiver possibilidades de olhar dentro de você e saber onde e que tipo de ajuda procurar se você precisar, isso faz toda a diferença. E é exatamente isso que eu falo para vocês. O meu objetivo a cada semana é colocar mais um retalhinho nessa coxa que nós estamos construindo e que se chama vida. E que me ajuda a ampliar a minha mente, me ajuda a olhar de cima e não dentro do processo, de forma que muitas vezes eu fique paralisada. A Kika está dizendo aqui, sensacional. Oi, Luciana, bem-vinda. Oi, Kátia, que bom ter você aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu pedi? Um papel e uma caneta e nós vamos fazer essa avaliação. No meu corpo físico, de 0 a 10, qual é o meu grau de satisfação hoje? Por exemplo, o meu grau de satisfação com o meu corpo físico está em 6,5. Por quê? A minha saúde está ótima. Óbvio, né? Infelizmente, ter um pouquinho mais de idade nos obriga a tomar uns remedinhos. Mas tirando isso, que não é nenhum empecilho, faz parte do processo, tá? Eu não estou mais satisfeita, por quê? Porque eu realmente estou no processo que eu preciso e eu acho que se eu ficar mais magra, eu vou ficar muito melhor. Tanto para minha saúde quanto para minha autoestima. Então, esse é um ponto que eu estou olhando para ele. Esse é um dos meus objetivos desse ano, tá?
A minha parte emocional, como é que eu estou emocionalmente de 0 a 10? Sendo 0 totalmente insatisfeito e 10 realizado comigo e com o meu emocional. Por exemplo, o meu emocional hoje, eu considero que ele esteja em 9. Por quê? Porque eu faço terapia, porque eu faço alguns processos, eu vivo buscando formas de me olhar, de me enxergar, de poder entender como eu funciono, aprimorar isso e poder passar essa mensagem à frente. Tá? Hoje nós temos alguém aqui que possivelmente está querendo, como se diz, eu ver se está no máximo aqui, tá? O meu som, vocês estão me ouvindo bem? Então, nós estamos, eu falei 10 áreas, o físico foi o primeiro, tá? O emocional foi o segundo. Oi, Luciana, bem-vinda. Estamos fazendo um exercício. Pegue papel e faça uma avaliação de 0 a 10. Qual é o seu grau de satisfação com o seu corpo físico e com o seu corpo emocional? Terceiro, a minha área financeira. Qual é o meu grau de satisfação com a minha vida financeira? Tá? De 0 a 10. Eu sempre acho que essa área pode melhorar. Então, eu normalmente vou estar aqui com 7,5, 8, porque eu acho que dá para melhorar. Tá? A minha vida profissional, a quarta área. Tá? Profissionalmente, vamos lá. Qual é o teu grau de satisfação? Você gosta do que você está fazendo? Você sente prazer em acordar de manhã e realmente se dedicar ao que você faz? Você sonha, você estuda, você investe na sua área profissional? Tá. Então, a minha área profissional, como eu brinco com vocês, eu nunca vou ter um amante, né? Porque eu já tenho. E esse é o ponto do óculos, porque aqui eu tenho que, sabe, ler as mensagens também. Oi, Roseli, que bom ter você aqui, bem-vinda. A minha vida profissional eu considero 9. Por quê? Todo mundo sabe, eu sou apaixonada pelo que eu faço, fui abençoada com isso. Mas, além da bênção, tem muita questão de eu ter retorno. Então, quando mesmo que nós amemos algo, mesmo que nós sejamos super motivados, se eu não tenho resultado, eu vou apanhando tanto, eu vou me sentindo tão frustrada, que chega uma hora que por mais que eu ame aquilo começa a me dar insatisfação, frustração. Óbvio que isso daqui também, e eu quero sempre que vocês entendam, as áreas que nós trabalhamos, não existe melhor ou pior. Existe como nós estamos naquele momento. Pode ser que daqui 2 meses, 1 ano, eu faça uma avaliação totalmente diferente da minha vida. É o momento que você está agora. E é isso que nos ajuda a, na verdade, definir o que eu vou trabalhar num coaching. Ou se eu preciso ir para uma terapia. Se a minha vida emocional está aqui em 13, eu estou me sentindo péssimo, eu preciso de um processo de coaching ou eu preciso de uma terapia? Uma terapia, uma constelação, um processo aí para que eu possa entender o que está acontecendo e por que eu estou desse jeito. Se é profissional e financeiro, se é físico, um coaching vai me ajudar bem mais, talvez, do que uma terapia. Tá? E aí vai depender sempre de nós. A quinta área, minha vida social. Bom, como todo mundo, esse momento do social eu tenho tido dificuldade, porque parece que depois que nós começamos até essa pandemia, o social foi o que eu menos tive possibilidade de vivenciar. Tenho amigos, ligo para os meus amigos, mas eu costumava sair para jantar, eu costumava sair para dançar, eu costumava participar de eventos, encontrar pessoas. Tudo isso diminuiu. Tá, hoje tudo é online, eu encontro as pessoas online, mas não é a mesma coisa para uma pessoa sinestésica como eu, tá certo? Então vamos lá. Eu estou considerando aqui, como tenho pessoas que eu falo toda semana, gente, eu não tenho feito tanto happy hour online, mas eu diria que um 7. Tá? Já foi melhor. Antes da pandemia foi bem melhor.
Às vezes as pessoas diziam, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falava, gente, quanto mais alto é o seu grau de realização, mais energia você tem para fazer as coisas, mais você tem capacidade de se programar também. A Ana tá dizendo assim, eu também sinto falta, eu também, Ana. Daqui a pouco a live eu vou fazer um happy hour pra gente, vamos fazer um happy, todo mundo traz aí um chá, um suco, um vinho, porque está muito difícil, tá? E na verdade nós estamos nisso desde março, né? Então isso faz com que nós também fiquemos carentes. O meu lazer, bom, eu não sei vocês, tá? Mas com essa pandemia, o que se tornou o meu lazer? Assistir séries, participar de live, tentar ler um livro, porque às vezes minha mente está muito acelerada. Agora eu estou lendo um livro que eu ganhei da minha amiga Shane, lá do programa que eu fui, que são Joias Raras para a Saúde, da Heloísa Bernardes, e eu tô achando muito legal. Ó, a Lu já gostou. Oba, happy hour, que falta, nem me fala. Ver o pôr do sol, tomando assim uma taça de vinho com os amigos, faz muita falta. Ou seja, eu costumava caminhar mais no parque, eu adoro cinema. Ontem eu comentei com a minha sobrinha, eu falei, ai, parece que o cinema tá voltando. Ela, tia, que bom. Nós fazíamos diversos programas, diversas coisas. Eu, como vocês sabem, faço enduro, trekking, né, o enduro a pé. Por causa disso, por causa da pandemia, o enduro parou, eu consegui participar de um enduro com todas as regras de segurança. Mas, lógico, né? O enduro é você caminhar 6 km a 8 em 2 horas, marcando passo. Tá? Então, isso daqui eu consideraria que o lazer, ele caiu muito. Tá? Foi praticamente para 5, porque o lazer para mim também envolve coisas ao ar livre, o que diminuiu muito. Nossa 7ª área, a família. Como é que está a sua relação com uma família? Tá? Graças a Deus, tá? Eu digo isso porque eu sei que muitas pessoas, óbvio, nós tivemos um aumento aí dramático da violência doméstica. Nós tivemos um número de pessoas reclamando, falando em separação altíssimo. Por quê? Porque a convivência tem um lado bom, mas a convivência não planejada muitas vezes também traz a nossa sombra. Então, a família é um ponto que nós sempre temos que avaliar e temos que sempre estar atenta, temos sempre que estar olhando. Oi, Miriam, bem-vinda. Eu diria para vocês que hoje eu colocaria entre 7,5 aqui a minha relação com a família. Por quê? Porque antes eu ia mais, eu visitava mais, hoje são visitas mais controladas, então isso daí também tira essa nossa parte, como é que eu vou dizer, essa nossa parte de convivência. Então às vezes eu sinto muita falta. Eu viajava para casa da minha família no interior, não tenho convivido tanto quanto eu gostaria. Algumas relações aproximaram mais, outras afastaram. Olá, Cacá, bem-vinda. Então, qual é o teu grau de satisfação nessa área? Qual é o teu grau de satisfação na sua área mental? Como você vem pensando, como você vem reagindo ao mundo, como você vem lidando, tá? Com todas essas informações, o quanto você vem se cobrando, tá? Eu diria, a Roseli disse, é o que eu estou melhor, 9 na minha nota, perfeito, tá? Mas para quem não convive tanto com a família por conta da pandemia ou a família está longe, isso daqui ficou muito difícil. Mental, como é que eu tenho conseguido reagir a esse período? A Cruz Vermelha fez uma entrevista, eu estava assistindo o rádio, vindo para o consultório, e eu ouvi uma coisa que me deixou extremamente preocupada, que a Cruz Vermelha havia feito uma pesquisa e que, segundo essa pesquisa... Oi, José, bem-vindo. Já te explico. A Lu tá perguntando qual a diferença entre emocional e mental. Só um minutinho, Lu. Então, o que eles estavam dizendo? Que, pela pesquisa deles, eles concluíram que 51% das pessoas do planeta estão tendo algum problema emocional ou mental que foi estimulado ou foi, de certa forma,
provocado pela pandemia. Ou seja, imagina o quanto a nossa saúde mental, tá, ela tem estado em risco, e a nossa saúde emocional. A Lu perguntou qual a diferença entre emocional e mental. O emocional, Lu, é tudo aquilo que se relaciona comigo. Minha autoestima, minha autoconfiança, minha autoimagem. Tá? São as emoções que eu gero a partir da minha relação comigo. Se eu me sinto feliz, se eu me sinto insegura, tudo isso está ligado ao emocional. Quando nós dizemos ao mental, é aquilo que nós pensamos. É aquilo, nós podemos dizer, por exemplo, quando você fixa muito uma situação traumática, você tem a emoção, mas você tem o seu mental criando, planejando, visualizando coisas boas ou não. Por exemplo, uma pessoa que o tempo todo fica assistindo programas agressivos ou programas que falam muito sobre tragédias. O que essa pessoa vai estar focando, o que ela vai estar pensando, o que ela vai estar olhando? Nós, óbvio, nós dizemos que o que importa não é o que acontece fora, mas como você reage emocionalmente e mentalmente àquela situação. Pode ser que uma situação que para você, por conta das suas crenças, dos seus padrões familiares, do inconsciente coletivo, o que isso gera? Isso me faz ter uma visão, enquanto com outra pessoa essa visão é totalmente diferente. É interessante porque quando nós falamos o emocional, imagine o seguinte, numa situação, o que vai fazer aquela situação ela se tornar uma situação forte na sua vida? O que você viveu emocionalmente. Mas o que você pensa, o que você cria de imagem sobre aquilo que você viveu é o que vai provocar a emoção. Hoje tem uma briga, tá? Dentro da área de psicologia, de terapia. Oi, Kátia, bem-vinda. Que é quem veio primeiro, o meu pensamento ou a minha emoção. E algumas linhas dizem que primeiro vem a imagem, o pensamento, e o pensamento ele provoca a emoção, e a emoção provoca a reação fisiológica. Existe uma outra linha que diz que primeiro vem a emoção provoca a imagem ou pensamento, e o pensamento provoca a reação fisiológica. Louco, né? Que a gente não separa, nós achamos que tudo é um pacote só, né? A sua vida afetiva. Como é que está a sua vida afetiva hoje? Então, se vocês lembram, só voltando um pouquinho, quando eu falo, gente, na hora de dormir, vamos colocar a frequência 741, vamos colocar a frequência 528, vamos dormir ouvindo uma frequência para que a gente possa, em cima disso, sabe, trabalhar o nosso mental, mudar a energia. Onde você está, 741 é incrível, 741 Hz. Você está precisando elaborar mais planos, vamos ouvir a 528. Por que isso? Porque isso daqui vai mudar a forma como eu lido, como eu sinto e como eu penso. Tá? É essa a diferença, Lu. Consegui te explicar? Ficou mais claro? Oi, Márcia, bem-vinda. A nona área, tá? O meu mental. Eu acho que por tudo isso que eu faço, tanto mental quanto emocional, eu colocaria entre 8,5 a 9. Até o presente momento tá indo bem, graças a Deus. O afetivo. Como é que está a sua relação afetiva? O que é afetivo? Qual é a diferença do emocional para o afetivo? Emocional é tudo aquilo que se refere eu comigo mesma. Afetivo, aquilo que envolve um parceiro ou uma parceira afetiva. Se você se relaciona com um homem, é o que, na verdade, como é que está a sua vida? A sua relação com esse homem, a sexualidade com esse homem, o grau de empatia, de cumplicidade. Se você se relaciona com uma mulher, é a mesma coisa. Tá? Se você quiser dentro do afetivo, você pode até subdividir ele. Você pode colocar a parte da sexualidade e avaliar de 0 a 5 e a parte da afetividade, ou seja, do relacionamento, da comunicação, da cumplicidade. E aí você vai somar esses dois.
tá? Infelizmente, nesse momento, essa área eu colocaria 0, porque eu estou em busca de um novo relacionamento. Alguém muito especial. Com a pandemia tá muito fácil encontrar, porque dá para encontrar em cada esquina. Mas estamos aqui com sonhos de que isso possa ocorrer, certo? Sonhos. Por que que os sonhos eles entram dentro do coaching de vida, tá? Por quê? Oi, Renata. Você vê, estamos tendo participação da família, a Renata e a Márcia. Estou muito feliz. O que que os sonhos fazem? Os sonhos é aquilo que nos motiva a ter um objetivo maior. Tudo que nós vivemos hoje, pois é, a Renata falou, família reunida hoje na live. Renata, não podemos dizer isso, são poucas pessoas. Lembra que a nossa família é muito grande, tá? Mas o que que os sonhos fazem conosco? Os sonhos, eles nos dão a capacidade de ir além. Tudo que nós temos hoje, o computador, o celular, tá? A máquina de café, o nosso... as maquiagens, a cadeira que eu tô sentada, o termômetro para medir febre, tudo isso foi o sonho de alguém. Alguém sonhou para idealizar. Tá? Se não houvessem os sonhos, nós teríamos uma vida muito pobre. O Paulo Coelho diz uma frase que eu particularmente gosto muito. Ele diz: todos os sonhos têm um preço. Existem sonhos caros e existem sonhos baratos. O que diferencia, tá, um sonho barato de um sonho caro? Na minha opinião, o que diferencia, o que faz a grande diferença é que o sonho barato é aquele sonho que me pertence. Tá? Então vamos imaginar que para uma pessoa que sempre sonhou em ter filhos é um sonho barato. Tá? Para uma pessoa que nunca sonhou ter filhos, mas decidiu ter filho, seja pela sociedade, seja pela vida, seja porque, sei lá, a camisinha estourou, isso pode ser um sonho muito caro. Para uma pessoa que sempre sonhou em viajar para fora e falar outro idioma, falar inglês é um sonho super barato. Para quem não gosta de inglês, para quem não acha que tem a ver e nem sonha em falar, é um sonho caro. Para uma pessoa que quer emagrecer, isso é muito importante, fazer uma dieta, passar uma semana de dieta líquida, é super barato. Para uma pessoa que adora comer e fazer dieta, não é o sonho da vida dela, é o inferno. Então os sonhos, eles têm que estar ligados com quanto aquilo que é importante para mim está sendo realizado. Ok? Então, de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação com o seu sonho? Tá? Você tem sonhos? Você não tem sonhos? E mais um detalhe para nós pensarmos, né? Vamos pensar, e todo mundo deve passar por isso, eu já passei, acho que você também, que às vezes nós vamos comprar um presente para alguém, tá? Eu vejo uma pessoa, a Maria, e eu vou dar um presente para Maria. E de repente, eu ando... O José disse uma coisa muito legal: há sonhos com preços, outros com valor. Concordo plenamente, tá? Bem-vinda, Vivi. Mas eu vou lá comprar o presente para Maria e de repente eu ando o shopping inteiro e nada do que eu vejo eu consigo pensar em dar para Maria. Eu falo, gente, como é difícil comprar um presente para Maria. Tá? E isso não tem a ver se a Maria tem muitas coisas ou não tem, se ela é uma criança ou um adulto. Tá? Normalmente criança é mais fácil de nós presentearmos, mas não todas, porque aquelas crianças que elas sonham com muitas coisas, é muito fácil, porque tudo que você olha, você lembra da pessoa. Então quando a pessoa tem muitos sonhos, é como se ela povoasse o inconsciente coletivo dela com tudo isso, e quando você pensa nela, eu vou dar um presente para Paula. Tá? Eu automaticamente me conecto, isso é muito inconsciente, com a Paula, e eu penso, poxa, acho que seria legal dar isso, seria legal dar aquilo, eu vou dar isso daqui pra Paula, eu só de olhar pra isso, eu já lembrei da Paula, e aí eu dou pra Paula, e a Paula fala pra mim,
como você sabia que eu estava querendo isso? Quem te contou? E eu falo, não, foi uma coincidência. Não, não foi uma coincidência. A Paula, dentro do mundo dele, tá? Dentro do mundo dela, desculpa, ela criou isso e ela colocou lá. Quando eu pensei nela, automaticamente me veio a lista dos sonhos dela e eu pude ver o que eu ia poder dar e colaborar com ela. A Maria, por outro lado, ela não gosta de sonhar porque ela tem medo de se frustrar, porque sonho é para criança, sonho é para sonhador. E aí eu penso na Maria e eu não consigo acessar o inconsciente coletivo dela. Tá? Eu não consigo acessar o inconsciente dela, que está conectado com todos os inconscientes do mundo. E aquilo faz com que fique muito difícil presenteá-la. Então, ter sonhos, não só para nós, mas para o outro, também é muito importante. A Márcia está dizendo que a minha tia linda, a minha tia mais velha por parte do meu pai, me mandou um beijo e que Deus te abençoe. Amém, tia. Um super beijo para você. Ok, fizeram isso, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma segunda parte, que normalmente as pessoas não fazem isso, mas eu gosto. Você vai somar qual foi o teu grau de satisfação na vida nesse momento. Então vamos lá. Possivelmente, ninguém que está aqui, a soma deu entre 0 ou 25. Tá? Por quê? Porque uma pessoa que a soma deu entre 0 a 25, normalmente nem procura um coach. Porque possivelmente ela está num processo ou de depressão ou ela está extremamente insatisfeita com a vida. E talvez ela nem esteja conseguindo ver saídas. Então, como é que ela vai pensar que, de repente, um coach algo pode ajudá-la? Às vezes ela pode não ter nem energia para isso. Uma pessoa, normalmente a média fica entre 26 a 50. O que significa isso? Que você está insatisfeita com a sua vida. Você não está feliz com o que você tem, nem com o que você está vivendo. Tá? Aqui, na minha opinião, é o melhor lugar quando nós fazemos um processo de coaching. Quando o cliente chega, ele está aqui, eu fico super feliz. Por quê? Porque ele está tão insatisfeito que ele vai fazer de tudo para melhorar. Mas quem está na soma entre 25 a 75, aqui é onde nós estamos no maior perigo. Por quê? Porque essa pessoa está satisfeita. O que significa isso? Significa que a vida dela não está ruim, mas também não está boa. Significa que ela tem tudo para ser feliz, mas falta algo e aquilo faz com que ela não esteja totalmente, sabe, se sentindo inteira. Alguém está se sentindo assim? Alguém deu nesse daqui? Na minha opinião, esse é o mais perigoso, porque aqui nós estamos numa coisa que nós chamamos de acomodação. Uau! Terrível, né? Qual é o melhor lugar para nós estarmos? Entre 76 e 100. Porque aqui nós estamos na realização. E quando nós estamos na realização, nós sempre queremos melhorar. É como se dentro de nós houvesse algo que me fizesse pensar claramente, mas claramente, tá? Cara, como é que eu posso melhorar mais? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ficar mais feliz? Como é que eu posso ficar melhor? O que eu posso fazer na minha vida? Renata, você está no lugar onde nós dizemos que é perigosíssimo. Precisamos conversar urgentemente. Lu, você vai fazer uma avaliação aí no seu e nós vamos ver o que falta para você sair desse 74 e no mínimo para um 78. Então vamos lá. Então, o que nós fazemos? A Roseli perguntou para mim qual é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o teu financeiro e o seu profissional, ok? Então vamos lá. Quando nós fazemos isso, tá? O que acontece? Essa é a primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos buscar alguém para fazer uma avaliação ou para fazer um processo de coaching. Porque isso daqui já me diz quais são as áreas que eu preciso trabalhar. Oi, Carla, bem-vinda. A Luciana me disse que está com 58. Precisamos rever isso, urgente. Então, por exemplo, se nós pegássemos o que essa pessoa aqui precisaria trabalhar?
nós podemos fazer, primeiro, nós podemos descartar o que nós não vamos trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu preciso trabalhar o emocional? Não, tá ótimo, tá com 9, tá perfeito. Preciso trabalhar o profissional? Não, não preciso trabalhar o profissional. Preciso trabalhar o mental? Não, preciso... Assim, quando se pergunta em sonhos para mim, o meu problema, minha secretária pode responder isso para vocês. Porque ela fala que eu não posso, eu crio muito, então eu vivo tendo sonhos. Por exemplo, nesse momento, hoje eu fiz uma reunião super legal com a Daisy e eu falei para ela, eu tenho um sonho. E eu quero agora trabalhar em cima desse sonho. Eu quero trabalhar pela cura dos relacionamentos, através do feminino. Porque quando eu curo uma mulher ou quando eu curo um homem, ajudo nesse processo de cura, significa que eu tenho um relacionamento, um casamento muito melhor. Tá? Então, sonho pra mim pode pôr 10. É o único que eu colocaria 10. Eu acho que esse daqui é o único que se supera. Não me peça para sonhar, porque eu já tenho isso. Então, os que têm notas mais altas, automaticamente eu posso tirar da minha lista. O que significa? Tudo que está acima de 8, eu posso colocar eles como as áreas que eu vou fazer manutenção. Roseli, precisamos rever isso. Pandemia chata, nem me diga. O José está perguntando o seguinte: como sair da expectativa que a realização embuste? Como assim? Não me entendi. Embute. Então, vamos lá. Nós temos que tomar um cuidado, José, porque nós estamos falando de algo que é a nossa realização. Quando eu me sinto realizada e quando isso tem um significado para mim, tá? Na verdade, eu estou fazendo um trabalho contínuo comigo. Agora, o problema é quando a realização, ela se torna um peso e eu tenho que buscar a realização não por mim, mas para os outros. De novo, entra naquilo do sonho barato e do sonho caro, tá? Muitas vezes, e você como psicanalista, você sabe disso, não tem coisa mais dolorida de se olhar do que olhar para nós mesmos e para as nossas sombras e para as nossas fraquezas. Então, quando a realização ela se torna uma cobrança na minha vida, então aí eu posso entrar num processo de sabotagem. Mas quando a realização ela é parte do meu desenvolvimento pessoal, ela é parte de quem eu sou, então isso daqui deixa de ter esse peso. Eu quero ainda comentar um outro assunto com vocês que a gente trabalha em coaching e que eu acho muito importante. Tá? Então vamos lá, eu eliminei, no meu caso, a área 2, a área 4, a área 8 e a área 10. Ou seja, eu já tenho 4 áreas que eu só vou fazer a manutenção. Eu não preciso mexer nessas áreas. Então, de 10 áreas, eu já passei só para 6 áreas. Dessas 6 áreas, você vai me dizer, vamos trabalhar todas? Eu vou dizer não, porque isso é sabotagem. Quando eu trabalho todas, eu vou colocar mais energia no quê? Tá? Então, vamos lá. Eu escolhi, eu tenho uma área em 7,5, uma área em 7, uma área em 7,5, tá? Essas 3 áreas eu prefiro não mexer, entendeu? O José disse, explicação sensacional, obrigada, eu que agradeço pelo sensacional. Então, o que acontece? Eu também posso tirar daqui essas 3 áreas, ou seja, eu não vou mexer com o financeiro, eu não vou mexer com o social e eu não vou mexer no familiar nessa hora, tá? Nesse momento. Mas eu tenho aqui uma área que está em 6,5, eu tenho uma área que está em 5, eu tenho uma área que está em 0. Então, se eu vou fazer um coaching de vida, eu vou focar no quê? No físico, no afetivo e no social. Tá certo? Ou melhor, desculpa, no lazer. Então, essas vão ser as 3 áreas que eu vou trabalhar. Por quê? Eu nem somei. Eu sei que vocês já somaram, mas eu ainda não somei o meu. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as coisas por aqui. Tá?
Então, deu 70,5. Ou seja, não estou em realização. Então, vamos lá. A partir daí, eu defino as áreas que eu vou trabalhar. E a partir daqui, eu vou montar um plano de ação para cada uma dessas áreas e eu vou fazer o acompanhamento. Muitas vezes, o processo de coaching, ele vai te ajudar a chegar até esse processo de você ter quais são as áreas e ele faz o acompanhamento. Então, é muito comum que, às vezes, o coaching no início... Oi, Carmen, bem-vinda. Você use mais... você faz semanal para você poder chegar ao seu objetivo, tá certo? Pode ser que você use todas as 10 sessões para conseguir chegar onde você queira. Aí vai depender de como você é, quem é o coaching que está te atendendo, mas a partir daí, qual é o desafio dele? Qual é o desafio do coach? É ele conseguir montar com você um plano de ação para que você possa, em cima disso, tá, chegar naquele grau de performance que você quer. Automaticamente, o que acontece? Óbvio, eu sou coaching, eu tenho coaching, eu tenho minha terapeuta, minha psicóloga, eu tenho uma pessoa que às vezes eu vou lá e faço um acompanhamento. Por quê? Porque nós não somos tão supra-sumo assim, ninguém é. Mas tem muitas coisas que eu faço já para mim. E aí nós temos que ver se, em primeiro lugar, quando eu faço sozinho, se eu consigo o resultado que eu quero. Ou não. Se eu não consigo o resultado que eu quero, se eu me saboto, se eu procrastino, se eu não consigo realizar, eu preciso de alguém que me ajude. Aqui é o primeiro momento onde eu busco um coach. Pode ser que tenham áreas que eu não precise de um coach. Por exemplo, eu decidi esse ano, no início do ano, que essas seriam as 2 áreas que eu iria trabalhar, seria essa. A terceira seria o profissional. Então, vamos lá. Vamos pegar o físico. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é emagrecer com saúde. Tá? Então, o que eu estou fazendo para isso? Óbvio, eu não consegui, eu fiz um planejamento de tudo que eu iria fazer para avaliar como é que eu estava. Então, se eu fosse a minha cliente, o que eu iria fazer aqui com ela? Bom, mandei para endócrino para ver se nós não estávamos com algum problema físico, alguma questão de saúde. Ela identificou 2 pontos, um ela medicou e outro ela mandou mudar a alimentação. Diminuir, por exemplo, no meu caso, o glúten, porque eu tenho sensibilidade ao glúten. Adoro um pão, então nós não vamos tirar tudo, nós vamos diminuir, tá? Segundo, busquei uma academia que tivesse a ver comigo. Então, hoje eu faço uma academia que tem tudo a ver comigo. Já teve período que eu não conseguia fazer academia, eu fui fazer dança, tá? O enduro eu não tenho como fazer, então eu não posso colocá-lo aqui. Eu busquei um quiropata. Fui lá, procurei de novo o Davi. Por quê? Porque a quiropraxia, ela me ajuda. Oi, Edilson, bem-vindo. Olha, a Renata e a Márcia estão aqui, tá? Mais um da família. Por quê? Porque a quiropraxia, quando você está com todos os seus ossos no lugar e a sua musculatura, ela está firme, e a quiropraxia trabalha com isso junto com a academia, o que ela produz? Ela te ajuda a produzir citocina, que é a famosa droga do bom humor. É ocitocina, desculpa. Tá? É o que provoca bom humor. Então, o que acontece? Além de tirar toda a tensão, tá? Porque eu travo as costas por causa de tensão, tá? Ele também me ajuda a criar mais bom humor e me ajuda a criar flexibilidade, tá? Por conta do que a endócrino me colocou, eu busquei uma acupunturista e eu incho muito. Então, acupuntura e massagem. Você vai dizer, que é isso? É um programa para quê? É um programa para emagrecer 10 quilos. Tá? Como é que eu estou fazendo isso? Óbvio, eu fui fazendo um, terminando o outro, eu fui incluindo, eu fui organizando minha agenda para poder fazer isso. Por quê? Porque aqui eu também tenho uma questão. Quanto mais eu mexo na minha energia física, maior é a minha capacidade de realizar meus sonhos.
Uma pessoa que ela não se movimenta, ela não tem tanta energia, ela é mais lenta, como é que ela vai ter energia para fazer as outras coisas? Lembra que eu estou num projeto muito grande, porque é um projeto imenso você ter, vamos dizer assim, o sonho de fazer a cura dos relacionamentos através do feminino. Extremamente forte. Eu preciso ter mais energia. Então, por conta disso, aqui eu criei um plano de ação para mim. Poxa, Regina, mas você está me ensinando a fazer isso? Sim, porque tem pessoas que vão fazer isso sozinha, em algumas áreas e em outras não. O que eu tenho que tomar cuidado aqui com essa minha cliente? Vocês viram que ela faz muita coisa. Então, primeiro, colocar um plano de ação que não atrapalhe as áreas que já estão ok. Porque senão ela se dedica muito a essa área e esquece as outras. Tá, então como é que você resolveu essa possível sabotagem da sua cliente? No meu caso, organizando para fazer pequenas coisas diárias. Então, quarta-feira é um dia que eu fico com a minha sobrinha e eu tenho uma atividade com ela que vai das 8 da manhã às 10 da manhã. Só que eu levo ela e depois eu tenho que buscar e depois eu tenho que levar de novo. Então, o que eu fiz? Nesses buracos, enquanto ela faz atividades, eu coloquei acupuntura, eu coloquei caminhar, eu coloquei ler, porque eu tenho que ficar lá, então eu posso fazer algo. Outra coisa, eu sempre organizo a agenda uma semana antes, porque isso me dá a clareza se eu não vou sabotar a minha agenda profissional, a minha agenda de família, a minha agenda social. Tá? Oi Pedro, oi Carola, bem-vinda. Ok? Então, esses são pontos que eu preciso avaliar. Então, quando eu devo procurar um coach? Primeiro, quando alguma dessas áreas ela está baixa, eu já venho tentando há algum tempo resolver e eu não consigo resolver. Tá? Eu estou entrando num processo de frustração. Então, isso me leva a procurar um coach. Quando tudo que eu estou fazendo, tá? Não tá tão ruim assim, tá? Não tá bom, 70,5, mas eu quero uma realização maior. Eu quero chegar a um ponto onde eu realmente me sinta realizada, onde eu preciso de alguém que me ajude a trabalhar minha procrastinação, onde eu preciso mudar algum comportamento, onde eu preciso de alguém, tem pessoas que têm isso, eu preciso de alguém para que essa pessoa compartilhe comigo, porque eu não tenho pessoas para me ajudar nisso. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu trabalhei, eu tenho meu nome em uma tese de doutorado na área de direito, porque eu fui procurado por um promotor que estava fazendo doutorado e ele estava com o tempo muito corrido, ele não ia conseguir cumprir o tempo que ele precisava. Então, o que ele fez? Ele procurou uma coaching para semanalmente ele ter alguém para discutir com ele, para ele rever as estratégias. Óbvio, nós fizemos um trabalho, foi 1 ano de trabalho. Nesse 1 ano, ele terminou a tese dele, ele apresentou a tese dele de doutorado. Na verdade, assim, fiquei super orgulhosa, porque ele passou com louvor na apresentação da tese, na defesa da tese. E na tese dele, quando você vê, tem o meu nome. Foi uma realização para mim. Mas por que ele me procurou? Porque, como ele tinha uma agenda muito corrida, ele começou a não conseguir se organizar. Então, às vezes, eu passei muito desse período discutindo com ele e reprogramando, fazendo programações semanais. Tá? Se nós estamos falando como aqui uma questão do físico, agora pode ser que se a pessoa me procura querendo fazer um processo de coaching, porque ela tem questões emocionais, eu sou muito clara, aqui é um processo de terapia. Tá, Regina, qual é a diferença entre a terapia e o coaching? Gente, terapia vai trabalhar a tua parte emocional. O coaching, ele é um processo de curto prazo, normalmente 10 sessões, e que você usa para chegar a uma realização específica. Entendeu? É isso. Existe um psicólogo, eu não lembro se ele é psicólogo, mas ele é um coaching extremamente conhecido nos Estados Unidos. No Brasil eu acho que nem tanto. O nome dele é Paul Stoltz. O Paul Stoltz, ele fez uma pesquisa muito, muito legal. Cara, eu achei o máximo quando eu li.
O que ele fez? Ele pegou um grupo de pessoas de MBA. Tá, em 1970, ele foi numa das melhores faculdades dos Estados Unidos, eu não me lembro se Harvard ou Stanford, e ele acompanhou por 15 anos um ano dos profissionais de coaching, ou seja, todo mundo que se formou naquele ano, em 1970, durante 15 anos participou de pesquisas com ele, tá? Para quê? Para ele avaliar como é que essas pessoas estavam. Então imagina comigo, nós estamos dizendo 1970, MBA, Estados Unidos. Ou seja, para você ir fazer um MBA em 1970 nos Estados Unidos, você tinha que, no mínimo, já ser considerado um vencedor, né? Hoje já não é tão simples, imagine 1970. E aí, esse cara, o Paul Stoltz, ele fazia uma coisa que é muito legal, porque ele escalava montanhas. Então, ele usou termos de escalada, tá? Então, não se assustem com os nomes. 15 anos depois, dentre as pessoas que ainda estavam vivas, né? Porque algumas faleceram, a outras simplesmente abandonaram a vida profissional, tudo isso que a vida traz, tá? Dos 100% que sobrou aqui, 15 anos depois, que ainda tinha uma vida profissional, ele chegou a uma conclusão terrível, a meu ver. Ele chegou à conclusão de que 10% das pessoas que começaram o MBA em 1970 nos Estados Unidos, elas eram classificadas como desistentes. O que significa isso? Que elas tinham desistido. Elas não tiveram resiliência para conseguir, tá? Lutar contra os estresses. Em média, tá? Eu li esse livro mais ou menos em 2010, 2005, 15 anos atrás, 2005, 2006. Ele dizia que naquela época um ser humano normal passava de 17 a 35 situações de estresse diárias. Ou seja, as pessoas que não conseguiam lidar com esses estresse diários eram pessoas que eram chamadas de desistentes ou aposentadas. Ou seja, eram pessoas que elas, na verdade, elas faziam o que elas faziam e se brincasse, nem faziam. Ele brinca, né? São aquelas pessoas que às vezes você nem sabe que estão na empresa. 80% ele chamou de campista. Então, assim, o desistente é aquele cara que olha para a montanha e nem ousa sonhar que um dia pode escalar a montanha. O campista, para você escalar o Kilimanjaro ou qualquer outra montanha, você primeiro acampa no campo, tá? É na base da montanha. Então, ele chamou essas pessoas de campista. 80%, tá? O que significa isso? São as pessoas que fazem só o que é necessário para sobreviver. Então, eu sempre faço uma brincadeira que é assim, você chega num consultório ou em qualquer lugar e a pessoa fala para você, você aceita um café? O desistente nem fala com você, primeiro lugar. O campista, às vezes, ele fala assim, você aceita uma água? E se você disser sim, aceito uma água, ele vai lá, pega uma água e te traz. Acabou. Tá? E aí 10% ele chamou de alpinista. É aquela pessoa que vai chegar no Kilimanjaro, vai chegar na montanha e vai simplesmente escalar a montanha, tá? Ele vai chegar ao topo da montanha. Se ele não chegar da primeira vez, ele vai tentar a segunda, a terceira, a quarta, mas ele vai chegar no alto da montanha. Ou seja, é aquela pessoa que você encontra e ela te pergunta, você aceita um copo d'água? Você fala, eu aceito. Ela fala assim, você quer gelada, normal, fria, natural? Como é que você quer a sua água? Aí você olha para a pessoa e diz, gelada. Ela fala, você também aceita um café? Ah, pode ser, um café iria bem. Você quer o café com açúcar, com adoçante ou puro? Você fala, cara, por que tanta pergunta? Teu café é forte ou fraco? Tá? Tal como quando você chega numa padaria e você fala assim, me faz um chocolate clarinho, e o cara traz o chocolate, com tanto chocolate, parece mais nem leite, o leite esqueceu de passar ali. Essa pessoa é o quê? Ele faz o que ele quer, ele é um campista.
Possivelmente o alpinista é aquele cara que você chega na padaria e você fala, eu quero falar com ele. É aquele médico que você fala, eu quero falar com ele. É com ele. Por quê? Porque ele vai olhar para você e falar assim, eu quero um café. Como você quer seu café? Açúcar, adoçante, mais claro? Por que as pessoas não fazem isso? 17 a 35 situações de estresse há mais de 10 anos, há 15 anos atrás. Possivelmente hoje esse número dobrou. Deve ser no mínimo 35 a 70 situações de estresse diários. Então o que acontece? Eu ofereço o mínimo. Aí agora vamos fazer uma sacanagem. Que isso é sacanagem, tá? Você vai pegar aquela lista e você vai ver as áreas que você tem menor pontuação. Essa menor pontuação significa que você é desistente. Você não investiu energia nenhuma da sua vida nessa área. Ou você saiu por exemplo, no meu caso, saí de um relacionamento e resolvi me dar um tempo para me curar. E não quis investir nessa área porque eu estava me curando. Mas ao fazer isso, eu me tornei um desistente nessa área. É verdade. Agora eu estou olhando para isso de novo. Agora eu saí do desistente e eu estou tentando ser alpinista. Eu estou fazendo uma série de situações, criando coisas para ver se eu realmente resolvo essa área. O físico, tá? Também, aqui, como tá 6,5, é um campista, fez o básico. E agora tá tentando ser um alpinista. Por isso que eu criei tanta coisa para resolver a situação. Porque depois que eu resolvo a situação, fica muito mais simples eu fazer a manutenção. Então, o que nós vamos pensar? Quais dessas áreas na minha vida eu sou alpinista? É a minha melhor nota. Essa nota ultrapassa 8? Ou o meu alpinismo está sendo assim, vou fazer os primeiros quilômetros, depois eu volto. Ou eu tô, tá? Eu brinco, né? Até 7. Nós estamos sendo simplesmente campista. Quais são as minhas áreas que ultrapassam 7? Quais são as minhas áreas que eu dei 7,5, 8, 9, 10? Nessas áreas eu estou investindo a minha melhor energia. E por isso que isso é legal quando nós vamos para o coaching, porque o coaching ele não tem muita dó de nós. Ele é muito honesto. Ele nos conta o que está errado ali e ele nos ajuda a enxergar, não porque ele esteja sendo duro, mas porque nós vamos chegar à nossa realização se nós olharmos também para as nossas dores. Ok? Doeu demais ouvir isso? Dói pra mim também. E olha, imagina, né? Eu ainda tô falando pra você como tá áreas da minha vida. Imagina como tá pior aqui. Então vamos lá. O teu desafio agora é o entender o que é o coaching de vida. Coaching de vida é uma metodologia que utiliza diversas ferramentas num curto período de tempo para que você tenha uma alta performance. É isso. Você pode fazer isso para qualquer área. Se você quiser fazer para o físico, eu te aconselho a buscar um coaching que possa trabalhar isso. Hoje nós temos coaching que trabalha só com emagrecimento, nós temos coaching que trabalha só com financeiro, nós temos coaching que trabalha só com afetivo, nós temos coaching que trabalha só com sonhos, só com carreira, entendeu? Então, o coaching é isso. Por que coaching de vida? Porque, gente, ninguém vai fazer por você. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é olhar para a minha vida e ser honesta. Não é com vocês, é comigo. É ter a coragem de olhar para mim, olhar para a minha vida e dizer, cara, tá ruim aqui, eu vou mexer nisso, eu vou resolver isso, isso dói, eu não quero olhar porque isso me dá medo, isso daqui me dá raiva olhar para isso, mas eu vou melhorar isso, não é por ninguém, é por mim. Agora, tá? Se for emocional, busca uma terapia que sai mais barato, tá certo? A Ana disse, como dói, Regina, eu sei. Gente, tá faltando 1 minuto e 30 para terminarmos. Eu espero ter colaborado um pouco mais com vocês, tá? Abri aqui como tava comigo, porque eu quero que vocês entendam que todos nós temos áreas resolvidas e áreas não resolvidas. E é muito importante nós termos a humildade de olhar e assumir que nós somos humanos e que nós estamos num processo contínuo de evolução. Se eu conseguir passar isso para vocês, realizei hoje, estou realizada hoje porque eu realizei mais uma parte aí da minha
do meu pedacinho, tá? Do meu coaching aí, do meu processo de ajuda. Quem tiver dúvidas, deixa aqui, eu respondo depois, porque a gente tá em 30 minutos aqui para terminar, e senão eu sou expulso e nós perdemos a live, tá bom? Um super beijo para vocês. Família, obrigado por estar aqui comigo, e vejo vocês na semana que vem, que nós vamos ter uma nova live, tá bom? Quarta-feira às 15. Um beijo.